Se eu te falar que isso daqui, que cabe na palma da minha mão, é uma placa-mãe com processador, um Core i7 de 12ª geração, compatível com o nosso bom e velho Hackintosh, e esse aqui em específico é mais conhecido como o Kit Interposer 12700H ITX, e ele é literalmente um dos melhores, mas realmente melhores setups que eu já montei nos últimos tempos. Em se falando de custo-benefício, esse kit aqui com processador, placa-mãe, vai custar aí menos, ou basicamente, né, R$ 1.600, mais memória, mais um NVMe, mais uma plaquinha de rede, que é essa de cima aqui, específica para modelos ITX e compatível com o nosso Hackintosh. E isso daqui vai dar muito caldo, até mesmo em Mac Studio ou hardwares Apple que rodam, por exemplo, né, com processadores M2 Pro, M1 Ultra e que custam aí bons, mas bons milhares de reais. Então é isso aqui que a gente vai ver nesse vídeo aqui. Se vocês não me conhecem, prazer, eu me chamo Gabriel Lucchini e você está onde? No universo Hackintosh. Não vou fazer toda aquela intro que geralmente eu faço, porque esse vídeo ficou um pouco longo, mas ele está recheado, mas recheado de tanta informação, porque realmente esse kit aqui mereceu tanta informação assim. Então, se você é desenvolvedor de software, usa Docker, usa Android Studio, usa Xcode, simula devices como, por exemplo, o Apple Watch, iPhone, iPad, trabalha com renderização ou edição de vídeo, cinema 4D, trabalha, enfim, com qualquer coisa que envolva o macOS, com toda certeza absoluta, esse vídeo vai ser para você. Eu tenho muitas, mas muitas novidades boas quando o assunto é esse kit aqui. Então, bora pro vídeo conferir tudo nesse cara aqui. Então, já estamos aqui no desktop desse kit ITX Hackintosh, que ficou simplesmente, né, animal, e é feito aí basicamente com um CPU de 12ª geração, o 12700H. Vamos conferir a primeira coisa já para deixar vocês com um gostinho de água na boca ou uma água de gostinho na boca. Vocês entenderam, né? Aquele trocadilho, mas está aqui, ó, o repositório desse cara. Por enquanto ele é privado e eu vou explicar mais sobre isso aqui nos próximos minutos com vocês. Mas basicamente aqui é todo o repositório com a EFI que eu utilizei para fazer a instalação, fazer mapeamento de porta USB. A EFI inclusive prontinha, que vai possibilitar você fazer a instalação desse Hackintosh e chegar, né, a esse resultado aqui. Tem um print aqui do NeoFet, junto, né, do About This Mac, mostrando justamente esse Hackintosh que vocês estão vendo, né, aqui na tela, e junto o Intel Power Gadget, mostrando toda a estabilidade que ele tem, tanto no consumo energético, aqui, né, consumo em watts de potência, a parte de frequências, a temperatura dele, que a gente vai ver mais para frente, que é uma coisa sensacional desse kit aqui, e um water cooler pequenininho, de apenas uma fan, já deu conta de todo o recado, e aqui a utilização dele, que estava em idle, que ele ficou extremamente, né, perfeito aqui rodando. Então mais para baixo tem algumas informações, tem todas as especificações aqui, então é um Core i7 12700H, 32 GB de memória em 3200 MHz, operando em Dual Channel, ou seja, né, dois pentes de 16 GB. Tem aqui também um storage, no caso Gen 4, né, NVMe Gen 4, que é 5.000 megas por segundo, esse cara aqui, que é da mesma marca do Kit Interposer, que é o Ering, né, no caso aí de 1TB, NVMe Gen 4. A placa de vídeo desse cara aqui, uma RX 5700, 8GB, uma modelo XT, e é uma excelente e forte, e enfim, com todo o desempenho possível, uma placa de vídeo que é por um custo, né, extremamente benéfico fazer a aquisição, custa menos de R$900 para trazer direto do AliExpress. Esse kit ele conta com basicamente duas interfaces de rede, uma de 2,5 gigabits e uma gigabit aqui, e ambas com chipset Realtek, que é o que a gente tem de melhor pensando, né, em Hackintosh. Também foi instalado aqui até mesmo é a cereja do bolo, que basicamente é um chipset da Broadcom, né, no caso o 94 360, o final CS, mas também, né, compatível com o CD ou CS2 e tudo mais, com um adaptador de slot NVMe, que a gente também vai ver na sequência, tá? E aqui o codec de áudio dela é um ALC897, compatível, né, com o nosso bom e velho Hackintosh, nosso bom e velho macOS aqui, e eu estou rodando basicamente o Ventura 13.4, que é a última versão que existe, né, disponibilizada pela Apple no momento em que eu faço esse vídeo aqui.
o release, né, a liberação de tudo isso aqui aconteceu basicamente no dia 22/5, no caso 22 de maio de 2023. E aqui mais para baixo a gente tem algumas informações importantes sobre a SM BIOS. Para quem pegar essas informações aqui, tem que gerar essas informações. As configurações de BIOS, assim como a própria versão que tem nessa placa-mãe, e que essas configurações vão valer exatamente para esse tipo de setup, a depender da placa que você adquira, né? Mesmo que seja essa placa idêntica aqui ali com o mesmo fornecedor, que os links estão aqui embaixo, ele pode eventualmente mandar aí com versões de BIOS diferentes e que pode ter às vezes alguma divergência, algum ajuste a mais ou a menos para ser feito. Aqui é onde você pode comprar as peças, lembrando que todas essas peças estão aqui embaixo, né? Na descrição desse vídeo, todos os links dela. Aqui eu coloquei várias placas de vídeo que são todas compatíveis com o macOS. Aqui o NVMe que foi utilizado e o mais importante de tudo aqui, que é o kit interposer com 12700H no modelo ITX, que é pequenininho, vocês vão ver mais logo na sequência. Então esse repositório aqui, a gente já vai voltar a falar dele, tem uma pequena novidade aqui no canal, e a gente já fala sobre esse cara aqui. Eu vou aproveitar, vou fazer o download já desse repositório para mostrar os resultados e benchmarks para vocês e mostrar algumas informações que são até mesmo mais rápidas e produtivas do que eu rodar todos os benchmarks novamente e deixar você aguardando aí todos os resultados. Então aqui eu já baixei, no caso, o repositório, não tem muito segredo. Aqui dentro eu separo por benchmarks tanto dentro do macOS, dentro do Windows, separo aqui o diretório de infos, informações, inclusive tem aqui até uma foto nessa placa-mãe. Notem que ela é extremamente pequenininha, ela cabe literalmente na palma da nossa mão aqui. E se você não viu a live que a gente montou todo isso aqui, tem o link aqui embaixo da live, a gente montando ele fisicamente. E tem uma live especial que a gente vai ver um pouco mais para frente aqui. Ela é uma live mostrando toda a criação da EFI desse Hackintosh, ensinando a criar todo o processo de configuração do OpenCore, caches, os patches, e que inclusive você pode aproveitar aí até mesmo para outros tipos de setup. É só você adaptar algumas coisas ou outras para ter um Hackintosh funcional. Mas basicamente aqui essa placa-mãe tem algumas informações que são obtidas através do macOS, outras que são obtidas através do próprio Windows, mas as informações do macOS a gente vai ver a quente aqui mesmo. Então, começando pelas principais informações, o pessoal gosta às vezes que eu mostre o NeoFET. Ele mostra basicamente um resumo aqui, um overview do meu setup dentro do terminal do modelo. Aqui tem uma maçãzinha já escrita em terminal. O NeoFET ele é compatível com outros sistemas operacionais como Linux, Windows e tudo mais. Então aqui ele mostra exatamente qual o macOS que eu estou utilizando. Então ele aparece aqui a versão 13.4, a última disponível no momento. Esse código aqui é basicamente a build, o código da build que foi feito pela própria Apple aqui, então 22F66. Aqui eu consigo ver que o meu host ele é um Hackintosh, ele identifica como um Hackintosh, não como um Apple autêntico, porque ele sabe que eu estou rodando o OpenCore por baixo dos panos. A SM BIOS, que é o produto que eu emulo da Apple, basicamente um iMac Pro 1,1, que foi o único iMac Pro que saiu em toda a existência aí da Apple em nosso mercado até então. Aqui a gente tem outra informação, então é o nosso processador, que apesar dele ser um processador, um Core i7, o modelo 12700H, porque o H é no caso da linha mobile, ou seja, ele é um processador de notebook de 12ª geração rodando Hackintosh, porque ele tem aquela plaquinha mãe que eu mostrei para vocês ali alguns segundos anteriores, que possibilita a gente fazer uma instalação de uma placa de vídeo off-board, ou seja, uma DGPU, que nesse caso aqui é uma RX Radeon 5700 XT, que apesar de ser uma placa mais antiga, já 2 gerações anteriores, pois tem a linha 6000, tem a linha 7000, que inclusive a linha 7000 não é compatível ainda com o macOS, e dificilmente eu acredito que seja compatível em um futuro próximo, ou até um futuro mais longo mesmo. Essa placa aqui ela é excelente, forte e até mesmo mais forte que uma 6600M, por exemplo, aí, que ficou a queridinha da galera quando a gente fala, por exemplo, em Hackintosh ou um setup custo-benefício. Então aqui a gente tem um overview da máquina, a gente consegue ver um overview também um pouco mais detalhado aqui dentro do Hacking Tool. Então basicamente as mesmas informações a gente viu ali com o NeoFET, a versão, a build exata do macOS, o modelo exato do nosso processador, então o 2700H, ele conta com 20 threads, ou seja, são 20 núcleos, independente se é performance cores ou efficient cores, ele tem aí núcleos a dar de rodo e vai dar conta do recado aí. Se você é desenvolvedor, se você é produtor de conteúdo, edita vídeos, edita fotos, esse cara aqui vai dar completo suporte aí para você executar todas as suas atividades. Outra coisa interessante aqui, o VDA Decoder está como full suportado, ou seja, se eu abrir, por exemplo, aqui o VideoProc,
a gente consegue confirmar aqui dentro de settings e dentro de options. Eu vou até fazer a verificação novamente aqui para mostrar para vocês, mas ele identifica a nossa placa de vídeo, então AMD errado, um RX 5700 XT, a nossa versão, né, sistema operacional aqui. E quando eu faço, né, as verificações dos codecs H264 e HEVC, ambos são suportados, então a gente consegue ter ideia, né, que o VDA Decoder está 100%, né, suportado, assim como ele aparece aqui no Hacking Tool, e a prova real ali com o VideoProc, que a gente consegue ter também essa informação. Aqui são as identificações, né, no caso da nossa placa de vídeo, então ela é da linha NAV10, o modelo é a 5700 XT aqui, e o Device ID, que é justamente o ID ou identificador dessa placa de vídeo, que é o 73 aqui, 1F, e o 1002 no final aqui significa AMD, que é o Vendor ID, mas o 731F é justamente, né, o código que nos dá aí o conhecimento que é uma placa 100%, né, compatível com o macOS. Outra coisa interessante aqui na coluna Peripherals, né, ou periféricos, a gente consegue ver justamente as 3 placas de rede, ambas tudo como built-in, no caso, né, embutidas no nosso setup, o que vai nos viabilizar a gente utilizar o nosso Apple ID, conectar com o nosso Apple ID, até mesmo publicar aplicativos na Apple Store, usar os aplicativos da App Store. Se você é desenvolvedor, consegue publicar eventualmente, né? Mas se você é apenas um usuário, você consegue conectar com o teu Apple ID, usar iCloud e tudo mais, porque eles são todas placas aí que já estão configuradas de maneira embutidas dentro aí da nossa EFI, dentro do nosso setup que está rolando aqui do lado. Aqui no caso o nosso chipset aí do Bluetooth, que eu estou utilizando, né, uma plaquinha da Fenve aqui compatível, que ela tem um modelo mais específico, mas vou deixar os links aqui embaixo na descrição caso você queira comprar ela e montar e instalar em um setup TX, que às vezes tem essa particularidade de não ter o slot para aquelas plaquinhas ABC, 94, 360, final energia que são no notebooks, às vezes elas não são compatíveis com os setups de TX, que é esse cara aqui que a gente mostrou na live, mas tem como contornar e tem como ter, por exemplo, suporte AirDrop, Bluetooth e tudo mais, que é o caso desse cara aqui. Novamente, nossa plaquinha de vídeo, a 5700 XT, os codecs de áudio, tanto o som onboard quanto o som que sai por HDMI ou o som que sai pela DisplayPort, ambos, né, todos funcionais. E aqui o nosso disco, né, o nosso NVMe da Ering, e não é da Ering, loja de roupas, e sim da Ering, da loja chinesa, que vende tanto NVMe, vende, né, esse kit do Interposer 12700H, e que ele tem tudo para ser sucesso quando o assunto é custo-benefício, e ainda mais para montar Hackintosh e ainda ter um Hackintosh portátil, porque ele é extremamente pequeno e cabe, né, na palma da nossa placa. Nossa placa não, né? Da nossa mão aqui, até confundindo as letrinhas. Outra coisa interessante aqui, ó, na aba boot, a gente consegue confirmar, né? Eu estou utilizando o OpenCore justamente na última versão, a versão 0.92, a versão aí de maio, né, de 2023. Aqui na aba USB, muita gente peca nisso aqui e eu vejo até mesmo empresas que vendem consultoria para Hackintosh, tudo mais, muito mais barato que o universo Hackintosh e que pecam justamente nisso aqui, ó. Não fazem o correto mapeamento das portas USB e aqui a gente consegue ver que então, tem o USB 2, tem o USB 3, que basicamente é um hub da ASM ou AS Media, né? O modelo 107X, que funciona todas as portas 3.0, elas funcionam em 5 gigabits, inclusive, e as duas portas internals, né? Que no caso são os readers ali da placa-mãe e que são necessários, inclusive, para poder fazer a completa ativação do Bluetooth. Por mais que você tenha, né, uma placa nativa aí da Fenve, uma placa nativa, né, da Apple, que tenha o suporte tanto Wi-Fi quanto Bluetooth e queira ter o funcionamento do Bluetooth, por exemplo, né, junto com AirDrop e tudo mais. Aqui dentro da aba Disks, cliquei em PCIe ali, são PCI Express, são todos os devices, até quem tem essa curiosidade consegue, né, visualizar todos esses itens aqui. Mas na aba Disks a gente consegue ver que eu tenho um único disco, é novamente o Ering NVMe 4.0 e esse cara vocês vão ver logo na sequência que tem um excelente desempenho porque ele trafega aí seus 4, 5 gigabits por segundo, gigabytes por segundo ou gigabits, que é 5.000 megas por segundo de leitura e muito próximo a isso de escrita e funciona excelentemente bem aqui no macOS, sem kernel panic, sem travamentos, sem nada e funcionando 100%. Uma coisa interessante de saber sobre NVMEs chineses é que às vezes lá os nossos colegas chineses eles mudam alguns componentes e não mudam, né, ali o anúncio e continuam vendendo o NVMe como um NVMe 4.0 e tudo mais. Pode, né, correr o risco, como aconteceu, por exemplo, com os Netax, o modelo NV7000, que eles trocaram um componente que é o controlador interno, no caso do NVMe,
ele passou aí a trazer, né, incompatibilidade com o macOS, trazer kernel panics ou até mesmo travamentos dentro do macOS. Então fica, né, esse disclaimer aí, caso você queira adquirir esse tipo de NVMe, você pode eventualmente correr esse tipo de risco. Mas pelo menos esse Ering aqui, ele não correu esse risco, tá funcionando 100%. E se você quiser comprar aqui no Brasil, sugiro comprar, por exemplo, um Kingston do modelo ou a família NV2, também tinha, né, a NV1, mas ambos são compatíveis, são baratos, 1 TB custa aí mais ou menos R$350. E apesar dele ser aí com velocidades menores, 3.200, 3.500 megas por segundo para fazer a leitura e escrita, eles são aí basicamente, atendem todo mundo. Você não vai sentir diferença para o NVMe desse aqui, que é de Gen 4 e que trafega ali seus 5.000 megas por segundo, aí que você não vai sentir tanta diferença assim. Falando, né, sobre aqui benchmarks, que talvez é o que mais interessa para vocês aqui, ó. Fiz até uma comparação com o slot inferior que existe, né, lá embaixo na placa-mãe. Então, o mesmo NVMe trafegando a 3.400, 3.500 megas por segundo, tanto em leitura quanto em escrita. E já no slot superior da placa-mãe, ou até mesmo no slot traseiro, que daí ele passa a ser NVMe Gen 4, né, ou PC Express 4.0, ele já passa a ter uma leitura de 5.000 megas por segundo, que é o que promete esse disco da Ering, que não é loja de roupa, mas enfim, né, já estamos ligando qual que é o disco. E trafega aí uma escrita basicamente de 4.000 megas ou 4 gigas por segundo, que são excelentes taxas, principalmente para um disco que é uma fração de preço. Você compra, né, direto na AliExpress, tem os links aqui embaixo na descrição de todos os componentes para você montar esse Hackintosh. Aqui é um exemplo de eu rodando, né, um disco da Kingston, que é justamente o NV2 de 500 GB no slot traseiro. Ele é um NVMe 4.0, só que as velocidades são limitadas. Então ele tem 3.700, quase, né, 4.000 megas por segundo para fazer leitura. E tem uma taxa de escrita aí basicamente de 2.300 megas por segundo, que também, né, são excelentes valores aí. E mesmo que você compare, né, eventualmente aqui esses discos que possuem uma taxa de transferência bem diferentes, na prática você acaba, né, não tendo tanta diferença e dificilmente vai perceber uma diferença. A não ser que você faça cópias, por exemplo, de arquivos muito grandes, 80, 50, 40 GB, 100 GB, e geralmente o pessoal acaba não fazendo isso no dia a dia, ou é um público mais específico, né, que tem esse tipo de demanda, então não vai notar essa diferença. Aqui são os testes de memória, tanto de leitura quanto de escrita, que é justamente essa DDR4 da marca Jazer, aqui, né, marca chinesa, operando em dual channel em 3.200 MHz. Então ela tem aí quase 40 GB de leitura por segundo, 40 GB de leitura por segundo e 22 GB aqui de escrita por segundo, mas são apenas parâmetros de memórias para quem tiver, né, a curiosidade. Outra coisa aqui que a gente consegue ver que o pessoal gosta bastante, deixa eu até aumentar aqui para poder dar um zoom, é justamente o teste aqui do Cinebench R23. Então a gente tem aqui no multicore, né, desse processador quase 18.000 pontos, 17.945.000 pontos, e no single core 1.619 pontos. São basicamente os pontos que são os testes, são os resultados que a gente acaba tendo com esse processador, até mesmo em plataforma Windows. O Windows é um pouquinho diferente, até mostrar aqui para vocês, mas se eu abrir aqui o teste do Windows, deixa eu até maximizar para ficar mais fácil a leitura. Então ele tem 18.328 pontos no multicore e 1.806 pontos no single core, mas que essa diferença, se você for pegar aí a diferença em percentual, deve dar 1,18% de diferença, que é mais rápido, né, no Windows, e que a gente acaba nem mesmo notando essas diferenças aí se a gente for realmente usar no dia a dia. Outra coisa aqui que é legal desse kit aqui, deixa eu também abrir num outro tipo de tela para poder dar um zoom talvez aqui, né? É aqui, ó, eu peguei e fiz um teste de 10 minutos aqui com esse CPU Endurance, na qual ele faz, né, um estresse do nosso processador. Aqui tem tudo o consumo energético, então ele ficou praticamente, né, um pouco abaixo de 100 watts, aqui consumindo todo o processador em full load ou uma carga, né, de 100% a 10 minutos. Vejam que ele não oscila isso aqui, não oscila, né, as frequências, não oscila a temperatura, e a temperatura ficou ali, ó, 69, arredondando 70 graus, com um water cooler de uma fan, só uma fan de 120 milímetros, que já dá conta desse cara aqui, e 70 graus, convenhamos, é extremamente baixo, principalmente a partir, né, de um Core i7 de 12ª geração, 20 threads, aqui, olha, conhece aqui, ó, 20 cores ou 20 threads, é o modelo desse processador aqui, o 12700H, e que é um cara extremamente robusto, forte, vai dar conta do recado de muita, mas muita coisa,
com consumo energético realmente muito pequenininho aqui e estável, né, nas temperaturas, nas frequências, ali nos gigahertz, né, que a gente consegue até mesmo verificar aqui nesse quadrado aqui nessa seção do Intel Power Gadget. Aqui o DaVinci Resolve, se vocês forem ver aqui, ó, vocês conseguem ver que ele fez o render no Mac desse projeto que eu sempre uso como modelo em 2 minutos e 10. Talvez vocês não estejam vendo, porque ficou realmente pequenininho aqui, ó. Mas se eu der um zoom, a gente consegue ver que ele faz em 2 minutos e 9, 2 minutos e 10, 2 minutos e 9, 2 minutos e 12. E tem aqui o codec H265, que ele fez em 21 minutos, que aí sim é um calcanhar daqueles, é um problema, entre aspas, que não tem tanta performance em Hackintosh se comparado ao Windows, como vocês já vão ver logo na sequência, mas dificilmente as pessoas utilizam o H265. Geralmente o que manda aqui é o H264, a Apple, no caso, né, o Hackintosh vai ter aí a possibilidade de utilizar ProRes. Aqui eu faço 2 exports para YouTube, tanto em 4K quanto Full HD, deram os mesmos tempos, né, 2 minutos e 9, e a média aí, vamos falar assim, ficou em 2 minutos e 10. Agora, olhem a diferença disso de rodar o mesmo render em ambiente Windows. Apenas, assim, é o mesmo hardware, é o mesmo tudo, só muda, né, o sistema operacional. E olhem como que fica no Windows. 3 minutos e 30, 3 minutos e 30. Aqui o H265 fica no mesmo tempo, né? 3 minutos e 28. Então, ponto para o Windows somente no codec H265. E no restante ele fica basicamente em 3 minutos e 30. O que dá mais ou menos 60% a mais para fazer, né, a renderização ou exportar esse vídeo aqui em um ambiente Windows com o mesmo setup, rodando né, o mesmo projeto, a mesma versão do DaVinci Resolve, só por mudar o sistema operacional e usar o Hackintosh, uma Wi-Fi bem configurada, como eu ensinei na live, que tem o link aqui na descrição, você já consegue ver que tem um ganho de 60% só para fazer o render dos vídeos, se você não utilizar H265. Por último, aqui se falando, né, de benchmarks, a gente tem os resultados do Geekbench. Eu sempre faço 3 testes, né, para cada tipo de teste aqui. Então tem o CPU teste, tem o GPU teste e tem aqui o GPU teste para Metal API. No caso, o primeiro aqui para OpenCL. O OpenCL tem no Windows, Metal API é exclusividade da Apple, é onde rola aí todo aquele tempo de render 60% mais rápido, como eu mostrei para vocês. Mas esses links aqui eu vou deixar aqui embaixo na descrição, só para vocês terem um gostinho, né, dos resultados. Tá aqui, ó, 1.770 pontos, né, em single core, ou seja, né, uma pontuação aí de 12ª, 13ª geração, Core 5, Core 7, até mesmo Core 9. Core 9 chega a dar, na verdade, seus 2.000, 2.100 pontos, mas um Core 7 ou um Core 9 de 12ª geração, ele também dá muito próximo disso aqui, então é uma diferença muito pequena em single core. Já em multicore, que é onde pega, né, todo aí, o maior tipo de desempenho aqui, então dá 11.000 pontos, e que mesmo assim, 11.000 pontos, vamos até comparar aqui no tempo desse vídeo aqui, não tenho nada preparado, mas aqui eu vou pegar o meu 12.900K, que é o setup que eu tenho aqui do meu lado. Ele roda aí, na verdade com a versão 5, né, não posso chegar com a versão 6, aqui ó, tem esse de 20.000 pontos, é demais. Aqui ó, 14.000 pontos, 12.000 pontos, 12.000 pontos, tem uns caras de 19.000 pontos, mas ele geralmente roda em torno aí de 14.000 pontos quando é DDR4, que é o mesmo cara que tem aqui, né, DDR4, não é DDR5, nós tem que comparar mais ou menos algo semelhante, e notem aqui, por exemplo, né, 1.800 pontos para single core. Então a gente tem aí um processador que é mobile, é de notebook, 12ª geração, rodando no macOS, muito semelhante a um Core i9 da mesma geração, rodando em um Windows, e aí muito mais consumindo, né, energicamente muito mais efetivo, ou seja, né, muito menos watts sendo consumidos se comparado, por exemplo, né, um 12.900K, que é um beberrão, que é o Opala aí, né, o consumidor de energia, o consumidor de gasolina, quando a gente fala em processadores 12ª geração. Aqui tem um teste de OpenCL e de Metal API para essa placa de vídeo aqui, ó. Nós vamos pegar aqui o OpenCL, então ela marcou aí 61.000 pontos. Lembrando que isso aqui é no Geekbench 5, também tem, né, o Geekbench 6. E Metal API, acho que ele ficou muito semelhante pelo que eu me lembro. Ele ficou aqui ó, com 66.000 pontos. Mas isso aqui é resultado de benchmark. O que a gente tem que focar mesmo é, por exemplo, num teste, né, efetivo de render do DaVinci que eu mostrei para vocês, que a gente consegue ver que ele reduziu, né, em 60% o render só por utilizar aí o macOS em cima desse cara aqui. Outra coisa interessante, eu deixei também separado aqui, são coisas, né, que a gente tem às vezes uma limitação em alguns setups, como por exemplo em AMD Ryzen TOS, que é o recurso de virtualização. Notem que esses caras aqui com Intel, mesmo que seja, né, um Intel de 12ª, né, geração, então a gente tem aqui, ó, por exemplo, o Ubuntu, uma máquina virtual do Ubuntu,
Eu vou dar um play nela. Aqui até falhou para conectar a câmera aqui, porque não tem câmera, né? Evidentemente vai dar falha. Mas tá aqui, ó, o Ubuntu sendo carregado, o Ubuntu Desktop, a versão 22.04, eu acho, LTS. Nossa, enquanto eu falava já carregou, mas já tá aqui o nosso Ubuntu. Eu posso vir aqui dentro, eu não manjo muito do cara aqui de Linux, né? Mas de Ubuntu, mas a gente consegue vir dentro de settings aqui, muito semelhante ao macOS. A gente tem aqui, ó, o 2700H, tem 4 cores, sendo, né, 4 núcleos alocados para essa máquina virtual. Ele tem aqui todo o Ubuntu, cadê a versão? Talvez me mostre a versão aqui, ó, 22.04.2 LTS, e funcionando perfeitamente, como vocês estão vendo, ela funciona extremamente rápido. Vou até abrir aqui, ó, o Firefox, nem lembrava que existia o Firefox. Mas vou acessar aqui, ó, luquina.com.br, ele já cai direto no canal Universo Hackintosh, que é só a maior referência, né, de Hackintosh quando o assunto é Hackintosh aqui no Brasil. E até mesmo na gringa a gente já virou bastante referência aí, pois a gente está em bastante impacto quando o assunto é Hackintosh. Então aqui vou desligar essa maquininha virtual. Isso aqui, então, se você, por exemplo, trabalha com desenvolvimento ou quer experimentar outros sistemas operacionais dentro do macOS, perfeitamente possível aqui para rodar outras máquinas virtuais, outros sistemas operacionais em paralelo, né, ao seu macOS. Aqui nesse kit TX, barateza, hein? Aqui outra coisa que eu vou abrir é o Docker. Se você é desenvolvedor, eu não sou desenvolvedor, mas se você é desenvolvedor, muito provavelmente pode, né, utilizar o Docker, pode usar o Rancher Desktop, acho que é Rancher que fala, né? Que é a parte de Kubernetes e tudo mais. Mas tá aqui, ó, tem o Docker rodando. Eu posso vir aqui, por exemplo, em Containers. Vou dar um teste aqui, vamos ver se vai funcionar. Vou procurar um banco de dados, MySQL. Vou vir aqui em imagens. Vou pegar o MySQL e vou dar um run, né, para poder executar esse container. Vou colocar uma variável aqui que é o MySQL root password. Vou subir um banco de dados, vocês vão ver, extremamente rápido. A senha Linux 123. Vou dar um run. Ele já vai subir, porque já tinha, acho que, o download feito ali da imagem, mas se for fazer download, depende da sua internet. Mas isso aqui é 500 megas, vai fazer download em, sei lá, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 15 segundos, talvez, 1 segundo é demais, né? Mas tá aqui, ó, já subiu. Se eu vim aqui no terminal, já tô dentro de um terminal Linux. Ah, Gabriel, é Linux mesmo? Posso dar um name aqui, ó, Linux, ele mostra para nós. O name -A, ele mostra até mesmo a versão do kernel, se eu não estiver enganado aqui, ó, kernel 5.15, então a versão mais recente até mesmo de kernel para Linux. E aqui eu consigo fazer uma conexão com o MySQL que acabou de subir. Então, é MySQL, espaço -u root, -p, Linux 123. Pronto, conectou aqui, ó. Show databases, ponto e vírgula no final. Mostra os databases. Posso criar um database aqui, ó. Criar database, por exemplo, universo underline Hackintosh. Já vou aqui, ó. Ah, mostrou? Olha lá, show database, pronto. Universo Hackintosh. Já temos um MySQL rodando dentro do macOS, dentro de um container, usando virtualização, funcionando, né, 100% aqui no nosso setup, no nosso Hackintosh ITX de 12ª geração. Então vou parar esse container aqui, vou até excluir ele, ó. Vocês podem ver que eu faço tudo muito rápido, não estou fazendo cortes nesse momento aqui, então é tudo realmente muito rápido. E ainda para quem desenvolve, por exemplo, né, com Xcode, já até instalei o Xcode aqui. Tem até o aplicativo do Simulator, né? A qual tem aqui uma simulação, por exemplo, do iPad Pro, mas eu posso pegar outros devices que eu não lembro onde que faz isso aqui, ó. Open Simulator, tem até mesmo tvOS, tem o WatchOS, né? O reloginho. Vamos até tentar abrir um WatchOS aqui, vamos ver se vai funcionar. Olha lá, vamos ver. Talvez funcione aqui, ó. Não sou desenvolvedor, estou tentando mexer pela primeira vez pelo simulador aqui. Deixa eu dar só uma rabada de olho nele aqui, ó. Mas a princípio estou conseguindo abrir os simuladores aqui dos dispositivos Apple sem problema nenhum. E tem, é claro, né, o Xcode, que é para poder você desenvolver os aplicativos. E quem desenvolve vai saber falar muito mais, ia falar mais melhor, né? Mas melhor não pode falar não, mas sabe falar melhor do que eu quando o assunto, né, é desenvolvimento. Mas o mais importante aqui é saber que o Xcode funciona, saber, né, que os aplicativos dos simuladores também funcionam. Eu não tenho o Android Studio aqui, mas o Android Studio também funciona. Então tá tudo aqui. Tem alguma série, né, de aplicativos que eu utilizei para fazer os testes e tudo mais. E aqui tem até mesmo, né, aquele aplicativo que eu sempre gosto de deixar rodando em todos os Hackintosh que eu tenho, os Hackintosh que eu monto para clientes, que é basicamente, né, o consumo de CPU, o consumo de memória e o consumo de GPU, que fica mostrando, né, aqui em cima, mas que minha cabeça, deixa eu tirar daqui, ó, pronto.
Agora eu tirei minha cabeça, agora vocês conseguem ver perfeitamente aqui. Mas ele fica mostrando isso aqui. Para quem quiser, às vezes, perguntar sobre isso aqui, que volta e meia perguntam, é um aplicativo chamado Stats. É só você procurar por Stats, espaço Mac ali no Google, você já vai achar o repositório desse carinha aqui. Agora você deve estar se perguntando, Gabriel, como que eu tenho acesso a comprar esse Hackintosh? Os links aqui embaixo na descrição de todas as peças. Lembrando que eles são do AliExpress, mas você pode trazer somente o kit principal, que é, por exemplo, o kit do Interposer 12.700H, que o link, lembrando, está aqui embaixo. Se você quiser comprar uma placa de vídeo aqui no Brasil com uma 6.600, que é o modelo mais barato e novo que a gente compra aqui no Brasil, você pode comprar. Caso contrário, também tem os links na descrição de vários modelos, 6.600, 6.600M, XT, 5.700 XT, 5.600, 5.500, que é uma plaquinha de vídeo que custa ali seus R$500 mais ou menos. Lembrando que a AliExpress pode eventualmente taxar, e se taxar paga um valorzinho a mais, mas geralmente mesmo assim ainda compensa trazer esse tipo de setup. E esse setup aqui, como vocês viram, ficou simplesmente 100% funcional, 100% rodando tudo e traz um desempenho fora do normal. Agora você pode estar se perguntando, Gabriel, como que eu obtenho a EFI para poder fazer a instalação em esse tipo de componente, caso eu compre esse tipo de peça e queira montar? Vamos por partes. Aqui tem 4 opções e uma delas é nova e é novidade aqui no canal. A primeira delas é o nosso link gratuito da Intel, que você encontra o link aqui embaixo na descrição. Você pode assistir ele, ele vai te orientar a fazer toda a criação de EFI, uma EFI mais básica, é apenas a base numa EFI para você fazer, começar a instalar um Hackintosh. E todos os vídeos aqui do canal, você vai ter aí o suporte, vai ter ali vídeos de N temas que vão te ajudar a ter, por exemplo, um Hackintosh igual esse aqui que eu mostrei para vocês. Segunda opção, você comprou as peças e quer um vídeo exemplificado que fala, mas que é um vídeo literalmente desse setup sendo montado, toda a EFI, todo o processo de instalação, todo o refinamento para chegar nesse tipo aqui, que inclusive se você fizer toda a EFI e fazer a instalação dele, a gente viu na live que a gente instalou literalmente em menos de 15 minutos, porque foi 6 minutos para fazer o download lá dos servidores da Apple e mais 6 ou 7 minutos para poder fazer o processo de instalação. Ou seja, foi extremamente rápido. Então, se você quiser assistir uma live, você pode se tornar membro aqui do canal por apenas R$ 7,99. É uma live de 4 horas ou 3 horas e 59 minutos para ser mais exato, que o link está aqui embaixo na descrição. Tem uma terceira hipótese, uma terceira opção. Gabriel, eu quero aquele repositório que você mostrou lá no começo, que é esse aqui, repositório de um Hackintosh perfeito. E é justamente para essas peças aqui. Então, se você comprar o kit Interposer e comprar uma placa de vídeo da linha RX 5000 ou 6000, que seja compatível com o Hackintosh, eu forneço a cópia desse repositório aqui se você se tornar membro do Hackintosh VIP, ou seja, é uma nova classe de membros aqui para o canal, em que você vai ter direito a uma cópia por mês. Lembrando, uma cópia por mês, não são várias cópias, não queira ser espertinho de assinar ele, obter várias cópias dos meus repositórios e vender Hackintosh por aí, é apenas uma cópia por mês. Se você manter a sua assinatura no segundo mês, você pode obter mais uma cópia e assim por diante. E daí eu vou fornecer todo esse repositório aqui para você fazer o download e você faz toda a instalação por aí sem suporte e sem nada. Mas já é grande parte, grande resumo de tudo, você consegue fazer tudo isso aí em menos de 30 minutos. E se você quiser eventualmente, Gabriel, quero os teus serviços, quero comprar essas peças, quero comprar esse kit com essa placa de vídeo da linha 5000 ou 6000, e se você comprar exatamente esse kit com essas placas de vídeo aqui, eu faço a instalação remotamente para você. Você pode contratar o meu serviço para isso. Eu vou cobrar aí um valor de R$500 para fazer toda essa instalação. Geralmente é um serviço aí que, entre falar com você, alinhar tudo, a gente preparar tudo, vai levar em torno de 2, 3 horas. Então, R$500 é barato para poder fazer tudo isso. Você vai ter um Hackintosh 100% funcional. E se você quiser, é só enviar um e-mail para consultoria@universohackintosh.com.br e solicitar a instalação desse Hackintosh de R$500, que é desse kit aqui. Se você tem outras máquinas, outro setup, e você quer fazer a criação de EFI e tudo mais, a gente tem uma consultoria específica para criação de EFI, instalação de Hackintosh, tudo completo, um serviço que leva aí basicamente de 8 a 12 horas, tudo feito remotamente
preço é um pouco diferente e você encontra os serviços aqui no primeiro link desse vídeo ou qualquer outro vídeo no meu canal e tudo mais que se encontra por aqui. Então, a princípio era isso que eu ia mostrar para vocês. Agradecer ao Francisco que mandou esse setup pra gente, né? A gente poder fazer toda a live. Foram 2 lives que vocês encontram aqui na descrição, uma montando, né, fisicamente, dando umas risadas, tudo mais, encontrou alguns probleminhas ali. E a segunda live onde a gente montou, né, toda a EFI, que ela estava gratuita até hoje. A partir do momento em que sai esse vídeo aqui, ela se torna exclusiva para membros e é somente quem é membros por pelo menos R$ 7,99 por mês tem direito a assistir essa live quantas vezes quiser aí, lifetime, né, forever, para sempre aí, quando estiver disponível na plataforma do YouTube. Então, era isso que eu ia trazer para vocês. Espero que gostem desse tipo de conteúdo, espero que gostem dessa nova classe de membros. Lembrando, quem se tornar Hackintosh VIP tem direito a uma cópia de um repositório, né, de eventuais vídeos que eu vou trazer aqui para o canal fazendo reviews de Hackintosh semelhantes a esse cara aqui. Você pode obter uma cópia e por menos, né, de R$200, porque Hackintosh VIP é R$ 199,99. Você vai ter uma EFI 100% customizada para o Hackintosh que for apresentado. Caso você adquira ele, é muito mais simples fazer a instalação. E se você tem preguiça de aprender, é muito mais simples, né? E dinheiro é tempo, ou tempo é dinheiro. Você economiza o seu tempo, economiza o seu dinheiro, ao contrário de aprender, caso, né, você não queira aprender Hackintosh. Beleza? Então, nos vemos nos próximos vídeos, nas próximas lives. Valeu, falou, fui!